Seja bem-vindo ao Estudo da Vida. A proposta deste estudo é resgatar e pôr a nós o hábito de pensar sobre as origens, suas estruturas, crescimento, funcionamento, reprodução, evolução, distribuição, suas relações com o ambiente entre si e de todos os organismos vivos. Então, neste módulo 1, estaremos falando sobre a origem da vida. Então, desejo a você bons estudos e no final deste e dos outros vídeos, deixo o meu link de contato para conversarmos sobre suas dúvidas. Muito bem. Durante milênios, homens de gênio e dedicados buscaram e buscam exaustivamente respostas às perguntas sobre a origem da vida. Um dos mais notáveis foi Robert Hooke. Este notável inglês do século XVII foi quem descobriu o universo microscópico. Seus estudos e suas descobertas mostraram ao mundo que não estamos sós e que nossos olhos não revelam toda a verdade da vida. Mas falar sobre a origem da vida nos compete conhecer todas as argumentações ou teorias. Uma delas é a do criacionismo. Este argumento, de caráter sagrado, representa um dos mais antigos. Ele parte da crença de que todos os seres vivos foram e são criados pela vontade de um ser supremo, denominado pela maioria das religiões como Deus. É claro que todos os argumentos, bem como o criacionismo puro e religioso, veio sofrendo alterações, principalmente devido às descobertas realizadas por homens de gênio. Então, na década de 70 surgiu o denominado cristianismo científico, que busca introduzir conceitos científicos irrefutáveis ao criacionismo puro e religioso. Mas a argumentação do criacionismo ainda se fundamenta na formação do planeta Terra e de toda a vida que nele existe, conforme descrito no livro Gênesis. Bom, outra argumentação ou teoria sobre a origem da vida também surgiu na década de 70. Astrônomos admitem que a vida foi formada em nuvens pró-estelares. Esta argumentação, ela defende a possibilidade de esporos da vida terem viajado pelo espaço interestelar, protegidos das radiações emitidas pelas estrelas vizinhas. Esta argumentação, denominada de panspermia cósmica, afirma-se sobre a condição de que partículas construtoras da vida viajaram pelo espaço protegidas nos núcleos de cometas até chegarem a sistemas planetários como o nosso, onde lançaram seus meteoritos com suas sementes protegidas em seu interior para poderem entrar em nossa atmosfera sem carbonizarem ou serem destruídos. Mas esta argumentação ainda possui muitas lacunas que, por si só, não respondem com muita confiança sobre a origem da vida. Então, mais à frente, falaremos sobre esta argumentação ou teoria com maior profundidade. Muito antes de nós termos aí o conhecimento que hoje temos, pode-se afirmar que a primeira argumentação a respeito da origem da vida, pensada, fora do conceito religioso, ela foi pensada por Aristóteles. Esta argumentação foi aceita até a metade do século XVIII. Para o filósofo grego Aristóteles, em 384 a 322 a.C., a vida era gerada espontaneamente com a participação fundamental de um princípio ativo.
Durante séculos, sábios e médicos famosos como Paracelso, de 1493 a 1541, Van Helmont, de 1579 a 1644, trabalharam tendo como referência a teoria ou argumento aristotélico, ou seja, considerando que a vida surgia espontaneamente. O nome dessa teoria é abiogênese. Mas, como no início havia falado, homens de gênio incansáveis na busca da resposta sobre a origem da vida não se satisfizeram com a argumentação da abiogênese. Então, a partir do século XVII, aí no finalzinho do século XVII, Robert Hooke, como dito anteriormente, ele descortinou o campo óptico humano e revelou aí o mundo microscópico. Então, a partir deste ponto, iniciou-se uma outra argumentação ou teoria que é denominada de biogênese. Vamos então assistir a este vídeo e depois comentamos. Ninguém sabia que elas existiam. Faz um tempão que ninguém entra aqui. Geração espontânea. Essa ideia é muito antiga. Um dos primeiros filósofos a especular sobre a origem da vida foi Aristóteles. O homem que, no século IV a.C., nos deu o primeiro conceito sobre os elementos. Aristóteles realmente entendeu que as plantas e animais tinham uma estrutura tão complexa que era preciso considerá-los um todo organizado, onde cada parte era dedicada à sobrevivência e à propagação de todo o sistema. Para ele, isso era óbvio e era a grande diferença entre a matéria vivente e a matéria não vivente. Parecia que a matéria não vivente havia sido montada de qualquer jeito. Aristóteles defendia o conceito da geração espontânea, que o calor do Sol no elemento éter podia gerar vida espontaneamente a partir de materiais não viventes. Que camundongos surgiam espontaneamente de silos de grãos, por exemplo. Para Aristóteles, tinha de ser o tipo de calor fornecido pelo Sol ou algum outro corpo celestial feito dessa matéria não terrestre. E, incrivelmente, a teoria da geração espontânea foi aceita por muito tempo. Na verdade, milhares de anos. Sempre gostei do conceito de geração espontânea, e muito. Alguns trapos sujos, trigo, você se distrai um minuto, olha de novo e tem camundongos. Isso é bem divertido. Eu não sei como esse conceito durou tanto tempo, porque um simples teste poderia ter demonstrado que os camundongos não são gerados espontaneamente, a partir de trapos sujos e trigo. E ela só começou a ser questionada de verdade no final do século XVII, após as revelações trazidas pelo recém-inventado microscópio de von Leeuwenhoek. Em 1668, Francesco Redi, um filósofo naturalista italiano, fez um experimento conhecido para tentar demonstrar que as larvas não eram geradas espontaneamente a partir da carne apodrecida. Ele havia ouvido dizer que no verão os caçadores e açougueiros cobriam as carnes com um pano fino para evitar a sua putrefação e o crescimento de larvas em cima delas. Então ele pegou amostras de vários tipos de carne, as colocou em frascos abertos e cobriu os frascos com musselina fina. E é claro que não cresceram larvas em nenhuma das carnes, embora ele tenha observado que moscas pousavam sobre a musselina que cobria os frascos e punham ovos sobre ela, e que com o passar do tempo os ovos se transformavam em larvas. Contudo, o conceito da geração espontânea persistiu durante o século XVIII. E um grande defensor da teoria da geração espontânea foi um padre católico chamado John Needham, que nasceu em 1713, na Inglaterra. Ele simplesmente pegou matéria orgânica, como pedaços de carne e plantas, e colocou dentro de um frasco. E lacrou esse frasco com um tipo de cera e então o ferveu. A ideia dele era mostrar que, se ele o fervesse, que talvez não houvesse mais vida lá dentro, mas ele mostrou que ainda havia vida saindo dele, então ele pensou, a fervura não elimina a geração espontânea.
Sem que Needham soubesse, os lacres que usava nos frascos não impediam que amostras de ar entrassem, mesmo após serem fervidas. E isso permitiu que seres vivos se formassem. Needham e o seu mentor, o Conde de Buffon, acreditavam que a vida era composta pelos chamados átomos vitais, que com a morte de um ser vivo, escapavam e se agrupavam para formar outra criatura vivente. Os dois publicaram muitas observações experimentais ao examinar as moléculas do material de animais mortos se desintegrando. E eles relataram que viram moléculas orgânicas se libertarem, girar pela solução e se agrupar, formando o que indiscutivelmente era igual a protozoários. E que então saíram nadando como criaturas livres. Mas Lázaro Spallanzani, nascido na Itália em 1729, naturalista amador e, por coincidência, padre também, não conseguiu alinhar os átomos vitais de Needham com as suas crenças religiosas e criticou o trabalho dele. Ele fez experimentos semelhantes com infusões em frascos de vidro. Mas em vez de lacrá-los com uma rolha ou alguma substância grudenta, ele derreteu a ponta do frasco com uma chama bem forte, que se derreteu e ele fechou. Então ele ferveu a infusão dentro desse frasco totalmente lacrado. E aí esperou vários dias para ver se a solução ficava turva ou opaca, um indício do crescimento de micro-organismos. As soluções continuam cristalinas. Mas Needham reagiu, dizendo que Spallanzani, ao selar o frasco, impediu a sua exposição às moléculas orgânicas necessárias para a vida. O debate terminou em empate. Contudo, no século XIX, diante das evidências físicas, a teoria da geração espontânea cairia por terra. Em 1862, o alquimista francês Louis Pasteur revisitou o debate entre Spallanzani e Needham e, através de um experimento mais elaborado, provou que a geração espontânea não existe. Pasteur tentou encontrar maneiras de permitir o acesso de ar a uma infusão para que ele pudesse de uma vez por todas responder à crítica de Needham, mas ao mesmo tempo evitar que germes flutuassem livremente pelo ar e que quando entravam nas infusões eram a fonte de crescimento dentro delas. Pasteur usou 3 conjuntos de béqueres. Em um deles, os béqueres foram completamente lacrados. Em outro, eles foram deixados abertos, mas os pescoços foram estreitados e retorcidos. No terceiro, os béqueres foram deixados totalmente abertos. Em apenas alguns dias, a solução dos primeiros 2 conjuntos não foi contaminada. O segundo conjunto permaneceu livre de bactérias porque seus pescoços longos e retorcidos impediram a sua penetração. Nestes e em outros experimentos, Pasteur acabou com a teoria da geração espontânea. Esta é uma das maiores e mais convincentes evidências experimentais já realizadas por alguém para contribuir com o debate sobre a geração espontânea. Mas aquele experimento teve um desdobramento interessante. Pasteur foi tão convincente em sua demonstração que a vida não podia surgir espontaneamente que passaram-se mais 40 ou 50 anos antes que a comunidade voltasse a pensar na origem da vida. Porque seus experimentos haviam sido tão convincentes que acabaram com o conceito da vida surgir sozinha. Então, o que pode se perceber é que a genialidade humana embasada na intrínseca necessidade de duvidar nos impulsiona a busca de respostas mais sólidas sobre a origem da vida. Nos próximos vídeos aulas, nós estaremos aí nos aprofundando nesta argumentação ou teoria chamada de biogênese. Então, até a próxima aula.